Minha própria filha me enviou acidentalmente uma mensagem de voz por engano, que era para o marido dela. Não aguento mais ter minha mãe nessa casa. Ela é um peso na minha vida. Ouvir a voz da minha filha Beatriz com tanta frieza congelou meu sangue. Na manhã seguinte, vesti meu melhor blazer e saí com uma mala discreta. O plano que elaborei nas próximas 24 horas fez ela se arrepender dos seus planos perversos. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena, tenho 65 anos e nunca imaginei que a maior traição da minha vida viria de quem eu mais amava. Dizem que os olhos são a janela da alma, mas os de minha filha Beatriz se tornaram espelhos que refletiam apenas ambição e frieza. Como não percebi isso antes? Talvez o amor materno seja mesmo cego, ou talvez eu tenha escolhido não enxergar o que estava na minha frente durante todos esses anos. Tudo começou a mudar quando Beatriz e seu marido Paulo perderam o apartamento que alugavam por conta de dificuldades financeiras. Sem alternativas imediatas, sugeri que viessem morar temporariamente comigo. Só até vocês se reestruturarem, disse eu, com a ingenuidade de quem realmente acredita que a gratidão é um valor universal. Minha casa não era luxuosa, mas tinha 3 quartos confortáveis e um jardim que eu cultivava com amor desde que meu marido faleceu, há 8 anos. Era o resultado de uma vida inteira de trabalho como professora primária e das economias que fiz centavo por centavo. Nas primeiras semanas, tudo parecia bem. Beatriz preparava o café da manhã nos fins de semana e Paulo consertava pequenas coisas pela casa. À noite, jantávamos juntos e conversávamos sobre o dia. Eu me sentia menos só e acreditava estar ajudando minha única filha em um momento difícil. Como eu estava enganada. Gradualmente começaram os comentários sutis. Mãe, essa sua televisão é muito antiga. Precisamos comprar uma nova. Mãe, por que você guarda essas coisas velhas? Vamos nos livrar delas. No início parecia que eles só queriam modernizar a casa, mas logo percebi que estavam apagando minha presença do meu próprio lar, substituindo minhas coisas pelas deles, meus hábitos pelos deles. Então vieram as reuniões a portas fechadas, as ligações sussurradas, os olhares trocados quando achavam que eu não estava prestando atenção. Uma vez, enquanto regava as plantas do jardim, ouvi Paulo no telefone. Sim, ela não desconfia de nada. Em poucas semanas teremos tudo resolvido. Na hora, meu coração acelerou, mas afastei o pensamento, me convencendo de que era a paranoia de uma senhora solitária. As visitas também mudaram. Pessoas que eu nunca tinha visto antes começaram a aparecer em minha casa. Um médico que, segundo Beatriz, estava ali para verificar minha pressão. Uma assistente social que queria avaliar minhas condições de vida. E, por fim, um homem que se apresentou como especialista em cuidados para idosos. Todos chegavam quando Beatriz os agendava, nunca me perguntando se eu queria aquelas visitas. Lembro-me claramente do dia em que comecei a sentir que algo realmente errado estava acontecendo. Estava na cozinha preparando um chá, quando ouvi Beatriz conversando com uma prima dela, Renata, que trabalhava em um cartório. Os documentos estão quase prontos, dizia Renata. Se continuarmos com este plano, em 1 mês teremos transferido tudo para o seu nome sem que ela perceba. Quando entrei na sala, as duas imediatamente mudaram de assunto, mas eu vi Renata guardar rapidamente uma pasta com papéis. Naquela noite, não consegui dormir. As peças começavam a se encaixar em minha mente, formando um quebra-cabeça terrível. Será que minha própria filha estava planejando tomar minha casa? Seria possível que o sangue do meu sangue pudesse me trair dessa forma? Me convenci de que estava imaginando coisas, que a idade estava me deixando desconfiada. Mas a confirmação de todas as minhas suspeitas veio de forma inesperada em uma terça-feira comum, enquanto Beatriz e Paulo estavam fora. Meu celular tocou com uma notificação. Era uma mensagem de voz de Beatriz
enviada por engano para mim em vez de para Paulo. Com mãos trêmulas, apertei o play sem imaginar que aqueles 3 minutos mudariam completamente minha vida. Paulo, já falei com o diretor do Recanto dos Idosos. A voz da minha filha soava fria e calculista, como eu jamais tinha ouvido antes. Ele garantiu que podemos internar mamãe na próxima semana. Mostrei os laudos médicos que conseguimos e ele disse que é um caso clássico de demência inicial. Ela nem vai perceber o que está acontecendo até já estar lá dentro. Meu coração parecia que ia explodir enquanto a mensagem continuava. Renata já preparou toda a papelada para transferir a casa para nosso nome. Diz que é um processo comum, que muitos filhos fazem isso quando os pais começam a ficar confusos. E o melhor de tudo é que assim que a casa estiver no nosso nome, podemos vendê-la por quase 400 mil. Imagine, Paulo, finalmente livres das dívidas e com dinheiro para comprar aquele carro que você tanto quer. Então veio a parte que me destruiu por completo. E, sinceramente, estou cansada de fingir que me importo. Cansada de ouvir as mesmas histórias, de preparar comida especial para ela, de aguentar os questionamentos constantes. Será um alívio quando tudo isso acabar. E se algo acontecer com ela lá no asilo? Bem, o seguro de vida está em nosso nome, não é mesmo? Uma risada fria encerrou a mensagem. Uma risada que não pertencia à filha que eu havia criado, a menina para quem eu tinha dedicado toda a minha vida. Deixei o celular cair no chão e me sentei, atordoada, incapaz de processar a magnitude daquela traição. Minha própria filha não apenas planejava me roubar, mas falava de minha morte como uma conveniência financeira. As lágrimas vieram, não de tristeza, mas de uma raiva profunda que eu nunca havia sentido antes. Uma raiva que queimava por dentro e que naquele momento, eu não sabia ainda, seria o combustível para minha transformação. Enquanto o sol se punha lentamente através da janela da cozinha, algo dentro de mim também se transformava. A ingênua e confiante Helena começava a dar lugar a uma mulher que jamais permitiria ser vítima novamente. Ali mesmo, sentada no chão frio da cozinha, com o celular ainda reproduzindo aquela mensagem maldita, fiz uma promessa a mim mesma. Eles nunca imaginariam o que os aguardava. Enxuguei as lágrimas, levantei-me e olhei para o calendário na parede. Faltavam exatamente 5 dias para a data que Beatriz havia mencionado para me levar ao tal asilo. 5 dias para virar o jogo. 5 dias para mostrar à minha filha que subestimar uma mulher de 65 anos seria o maior erro da vida dela. Bloco 2. Não dormi naquela noite. Enquanto Beatriz e Paulo dormiam tranquilamente no quarto ao lado, eu passei horas repassando cada detalhe da traição em minha mente. Como aquela criança que eu tinha embalado em meus braços, para quem eu tinha dado tudo, até mesmo as joias de minha mãe para pagar sua faculdade, poderia planejar me destruir com tanta frieza? Pela manhã, quando ouvi os passos deles na cozinha, respirei fundo e coloquei a melhor máscara de inocência que pude. Entrei sorrindo, como fazia todas as manhãs. Bom dia, queridos. Dormiram bem? Perguntei, servindo-me de um pouco de café. Sim, mãe. E a senhora? Beatriz respondeu com aquele sorriso falso que agora eu reconhecia perfeitamente. Maravilhosamente bem. Na verdade, tenho uma ideia. Por que não vamos todos juntos àquela clínica que vocês mencionaram semana passada? Aquela para fazer um check-up completo? Acho que já está na hora mesmo de eu cuidar melhor da minha saúde. Vi o olhar rápido que trocaram, uma mistura de surpresa e alívio. Eles acreditaram que eu estava caindo direto na armadilha deles. Claro, mãe, que bom que a senhora concordou. Podemos ir na terça que vem. Terça seria perfeito, respondi, sabendo muito bem que aquela seria a data em que planejavam me internar à força. Depois do café, disse que ia ao banco resolver algumas pendências e que voltaria para o almoço. Vi o interesse nos olhos de Paulo, sempre atento quando o assunto era dinheiro. Quer que eu acompanhe a senhora, dona Helena? Não precisa, meu querido. São coisas simples que resolvo rapidamente. Saí de casa usando meu melhor conjunto, um terno azul marinho que reservava para ocasiões especiais.
Não fui ao banco, fui direto ao escritório do Dr. Ricardo, um advogado que conhecia há anos, desde que ele era estudante e eu sua professora na escola primária. O escritório dele era simples, mas acolhedor. Quando entrei, seus olhos se iluminaram com o reconhecimento. Professora Helena, que surpresa maravilhosa! Sentei-me à sua frente e, sem rodeios, contei tudo o que estava acontecendo. Mostrei a ele a gravação no meu celular, explicando cada detalhe do plano que minha filha e seu marido tinham arquitetado. Enquanto falava, observei seu rosto passar da surpresa à indignação. Isso é... Professora, isso é terrível e completamente ilegal. Eles estão cometendo vários crimes: falsificação de documentos, tentativa de internação forçada, apropriação indébita. Eu sei, Ricardo, e é por isso que estou aqui. Não quero apenas me defender, quero garantir que eles aprendam que ações têm consequências. Passamos as próximas 2 horas elaborando um plano meticuloso. Ricardo me explicou que precisávamos de mais provas, além da gravação. Ele me instruiu a gravar todas as conversas suspeitas, fotografar qualquer documento que encontrasse e, principalmente, não dar nenhum sinal de que eu sabia de tudo. A senhora precisa parecer completamente alheia ao que está acontecendo. Deixe que eles acreditem que estão no controle. Enquanto isso, vamos preparar tudo para virar o jogo no momento certo. Dali, fui direto ao banco. Precisava proteger minhas economias antes que Beatriz conseguisse acesso a elas. O gerente, Sr. Antônio, me recebeu com sua habitual cordialidade. Dona Helena, em que posso ajudá-la hoje? Preciso verificar movimentações recentes na minha conta e transferir minhas economias para uma nova conta, em outro banco. Sua expressão mudou para preocupação. Aconteceu alguma coisa? Apenas uma precaução, Antônio. Tenho motivos para acreditar que alguém está tentando acessar meu dinheiro sem autorização. Ao revisar meus extratos, descobri algo que fez meu sangue ferver. Nos últimos 3 meses, pequenas quantias entre R$ 500 e R$ 1.000 haviam sido sacadas da minha poupança, todas em dias que eu estava fora de casa, em consultas médicas ou reuniões do clube de leitura. No total, quase R$ 8.000 tinham desaparecido. Eu não autorizei nenhum desses saques, disse ao gerente, que franziu a testa preocupado. Dona Helena, aqui diz que foram feitos com seu cartão e senha. Foi então que me lembrei. Certa vez, Beatriz havia pedido meu cartão e senha para comprar um remédio para mim, enquanto eu estava acamada com gripe. Ela nunca devolveu o cartão, dizendo que o havia guardado em local seguro. Que tola eu tinha sido! O senhor Antônio me ajudou a bloquear o cartão antigo, abrir uma nova conta em outro banco e transferir todo o restante das minhas economias, cerca de R$ 40.000, para lá. Também mudamos todas as senhas e configuramos alertas para qualquer tentativa de acesso às minhas contas. A senhora está certa em tomar essas precauções, disse ele enquanto finalizávamos o processo. Infelizmente, vemos cada vez mais casos de idosos sendo explorados financeiramente, muitas vezes por pessoas próximas. Quando saí do banco, senti uma estranha mistura de tristeza e determinação. A tristeza de confirmar que minha filha vinha me roubando sistematicamente e a determinação de não permitir que aquilo continuasse. Minha próxima parada foi o cartório onde Renata, a prima de Beatriz, trabalhava. Entrei como quem não quer nada, sorrindo educadamente para todos. Quando cheguei ao balcão, perguntei diretamente por ela. Renata está atendendo outro cliente no momento, informou a recepcionista. A senhora gostaria de aguardar? Sim, por favor. Sou Helena, tia de Beatriz. Vim verificar uns documentos que Renata está preparando para mim. Sentei-me na área de espera, observando o movimento do local. Depois de alguns minutos, vi Renata sair de uma sala com um cliente. Quando me viu, seu rosto empalideceu instantaneamente. Ela se aproximou com um sorriso forçado. Tia Helena, que surpresa! Beatriz não me avisou que a senhora viria hoje. Foi uma decisão de última hora, querida.
Pensei em passar para ver como estão aqueles papéis que vocês estão preparando sobre minha casa. Seu nervosismo era palpável. As mãos tremiam levemente enquanto ela me conduzia a uma sala privada. Que papéis, tia? Não estou entendendo. Tirei meu celular do bolso, ativei o gravador discretamente e olhei diretamente nos olhos dela. Renata, vamos ser diretas. Sei exatamente o que você, Beatriz e Paulo estão planejando. Tenho provas suficientes para denunciar todos vocês por fraude e falsificação, mas estou dando a você uma chance de fazer a coisa certa. O rosto dela perdeu toda a cor. Começou a gaguejar, negando tudo, mas eu a interrompi. Tenho uma gravação da Beatriz falando sobre todo o plano, incluindo sua participação. Não perca seu tempo negando. Foi como se um dique se rompesse. Renata desabou em lágrimas, confessando tudo entre soluços. Como Beatriz a havia convencido a ajudar, prometendo uma porcentagem da venda da casa. Como tinham falsificado minha assinatura em vários documentos. Como planejavam me declarar mentalmente incapaz, baseados em laudos médicos fraudulentos. Tia Helena, eu juro que não queria fazer isso. Beatriz disse que era para o seu bem, que a senhora estava ficando confusa e precisava de cuidados especiais. E você acreditou nisso? Olhe para mim, Renata. Pareço confusa para você? Ela baixou os olhos envergonhada. Não, tia. A senhora parece perfeitamente lúcida. O que vocês fizeram é crime, Renata. Você sabe disso melhor que ninguém, trabalhando em um cartório. Por favor, tia, não me denuncie. Tenho 2 filhos pequenos, perderia meu emprego, minha reputação. Olhei para aquela jovem chorando à minha frente e senti uma mistura de pena e indignação. Ela estava arrependida, sim, mas só porque tinha sido pega. Vou lhe dar uma escolha, Renata. Ou você me entrega cópias de todos os documentos falsificados e testemunha contra Beatriz e Paulo quando for necessário, ou eu vou direto à polícia e ao conselho do cartório denunciar sua participação. Ela concordou imediatamente, as mãos ainda tremendo enquanto reunia todos os papéis que provavam a conspiração. Documentos de transferência de propriedade com minha assinatura falsificada. Laudos médicos fraudulentos atestando que eu sofria de confusão mental e início de demência senil. Até mesmo um termo de internação voluntária em meu nome, pronto para ser usado na semana seguinte. Saí do cartório com uma pasta cheia de evidências e o coração pesado. Enquanto caminhava de volta para casa, pensava em como enfrentaria Beatriz e Paulo. Eles esperavam uma velha ingênua e manipulável, mas encontrariam uma mulher determinada a lutar por sua dignidade até o fim. Bloco 3. Voltei para casa carregando não apenas a pasta com documentos, mas também o peso da traição. No caminho, parei em uma loja de eletrônicos e comprei um pequeno gravador digital. Algo mais confiável que o celular para registrar conversas. O vendedor, um rapaz jovem, me olhou com curiosidade quando expliquei que precisava de algo discreto e de longa duração. "A senhora é jornalista?" perguntou ele, enquanto me mostrava como operar o dispositivo. "Não, meu jovem. Sou apenas uma senhora tentando proteger o que é seu." Cheguei em casa pouco antes do jantar. Beatriz estava na cozinha, preparando algo que cheirava bem. Ao me ver, sorriu como se nada estivesse errado, como se não tivesse passado os últimos meses planejando minha ruína. "Mãe, estava preocupada. A senhora demorou tanto no banco?" "Tinha muitas coisas para resolver, querida. Você sabe como é burocracia." "E resolveu tudo?" perguntou Paulo, entrando na cozinha com aquele interesse mal disfarçado que agora eu reconhecia tão bem. "Quase tudo. Alguns detalhes ainda precisam ser finalizados." Durante o jantar, observei-os atentamente. A facilidade com que mentiam, a naturalidade dos sorrisos falsos, as perguntas aparentemente inocentes sobre minha saúde, meu dinheiro, meus planos. Como pude ser tão cega por tanto tempo? "Mãe, estive pensando", começou Beatriz, enquanto servia a sobremesa. "Talvez a senhora devesse considerar vender esta casa. É muito grande para uma pessoa só,
Dá muito trabalho para manter. Poderíamos encontrar um apartamento menor, mais fácil de cuidar. Você acha mesmo, filha? Respondi, fingindo considerar a ideia. Esta casa tem tantas memórias. Seu pai e eu construímos cada pedaço com tanto amor. Justamente por isso, mãe, a senhora fica presa ao passado. Precisa seguir em frente. Talvez você tenha razão. Vou pensar no assunto. Vi o olhar vitorioso que trocaram. Eles acreditavam que eu estava começando a ceder, que seu plano estava funcionando perfeitamente. Depois do jantar, enquanto lavava a louça, ouvi Paulo ao telefone no quintal, falando baixo, mas não o suficiente. Sim, está tudo encaminhado. Ela já está até considerando vender a casa. Não, ela não desconfia de nada. Terça-feira será o grande dia. Sequei minhas mãos no avental e fui para meu quarto, trancando a porta. Tirei do bolso o pequeno gravador e o ativei. Então, abri a pasta com os documentos do cartório e comecei a estudá-los cuidadosamente, fotografando cada página com meu celular. Precisava entender exatamente como eles planejavam executar o golpe para poder desmontá-lo peça por peça. Os laudos médicos eram particularmente revoltantes, assinados por um tal doutor. Oliveira, que eu nunca tinha consultado, atestavam que eu sofria de episódios recorrentes de confusão, perda de memória recente e incapacidade progressiva para tomar decisões. O documento chegava a mencionar episódios em que a paciente sai de casa à noite em estado confusional, colocando-se em risco. Tudo mentira. Pura fabricação. Eu nunca tive um único episódio de confusão mental ou perda de memória além do normal para minha idade. Nunca saí de casa à noite em estado algum de confusão. Eram falsidades criadas para justificar minha internação forçada. Nos documentos de transferência de propriedade, vi minha assinatura perfeitamente falsificada, tão bem feita que até eu teria dificuldade em identificá-la como falsa se não soubesse que jamais tinha assinado tais papéis. Aquela noite foi longa. Enquanto a casa dormia, eu planejava. Precisava ser mais esperta que eles, precisava antecipar seus movimentos e estar sempre um passo à frente. A professora Helena, que por 40 anos ensinou crianças a ler e escrever, agora tinha que aprender rapidamente as artes da estratégia e do combate. Na manhã seguinte, acordei cedo e preparei um café da manhã especial. Ovos, bacon, pão fresco, frutas, tudo o que Beatriz e Paulo gostavam. Quando eles desceram, já estava tudo na mesa. "Nossa, mãe, que surpresa maravilhosa!" exclamou Beatriz, olhando para a mesa farta. "Achei que poderíamos aproveitar o fim de semana em família. Quem sabe dar uma volta no parque mais tarde? Faz tempo que não saímos juntos." "Claro, mãe. É uma ótima ideia." Durante o café, mencionei casualmente que andava pensando em atualizar meu testamento. Sabe como é? A idade vai chegando e precisamos deixar tudo organizado. Estava pensando em procurar um advogado na semana que vem. Paulo quase engasgou com o café. "Não precisa se preocupar com isso agora, dona Helena. A senhora ainda está ótima, tem muitos anos pela frente." "Mesmo assim, Paulo, nunca sabemos o que pode acontecer, não é? Prefiro deixar tudo organizado. Inclusive estive pensando em fazer algumas doações ainda em vida." "Doações?" A voz de Beatriz subiu uma oitava. "Que tipo de doações?" "Ah, nada demais. Talvez ajudar aquela instituição de caridade que sempre apoiei. Eles fazem um trabalho maravilhoso com idosos abandonados." O resto do dia foi tenso, apesar das aparências. Fomos ao parque como combinado, tiramos fotos, sorrimos, uma família feliz aos olhos de qualquer observador casual, mas eu podia sentir a ansiedade deles crescendo. Minha menção ao testamento e às doações tinha jogado uma variável inesperada em seus planos bem calculados. Quando voltamos para casa, Beatriz recebeu uma ligação e foi atendê-la na varanda. Coloquei o gravador no bolso e segui silenciosamente, parando perto o suficiente para ouvir, mas não para ser vista. "Não sei, Renata. Ela está diferente hoje, falando em testamento, em doações."
Acha que ela desconfia de algo? Não, é impossível. Tomamos todas as precauções. Sim, os documentos para terça estão todos prontos? Ótimo, não podemos arriscar perder esta oportunidade. Voltei rapidamente para a cozinha antes que ela terminasse a ligação. Meu coração batia acelerado, mas não de medo, de determinação. A confirmação de que o plano continuava para terça-feira só aumentava minha resolução. No domingo, sugeri que fôssemos à missa. Beatriz pareceu surpresa. Eu raramente ia à igreja, mas concordou. Durante o sermão sobre perdão e traição, observei seu rosto em busca de algum sinal de culpa, algum indício de que a filha que eu criei ainda existia sob aquela máscara de ambição. Não encontrei nada. Na saída da igreja, encontramos Dona Carmen, minha vizinha há mais de 30 anos. Helena, que bom te ver. Andei preocupada, faz semanas que não a vejo no jardim. Estou bem, Carmen. Apenas ocupada com a visita de Beatriz e Paulo. Ah, sim. Beatriz me disse outro dia que a senhora não tem se sentido muito bem, que anda esquecida. Senti como se tivesse levado um tapa. Então, era assim que eles estavam preparando o terreno, espalhando rumores sobre minha suposta condição mental para que ninguém questionasse quando eu subitamente decidisse ir para um asilo. Imagine, Carmen, nunca estive melhor. Devo ter dado essa impressão porque ando distraída planejando uma viagem. Viagem? Beatriz interrompeu rapidamente. Que viagem, mãe? Ah, é uma surpresa ainda. Conto para vocês quando estiver tudo certo. No caminho de volta, Beatriz estava visivelmente nervosa. Mãe, que história é essa de viagem? A senhora sabe que não é bom viajar sozinha na sua idade. E quem disse que vou viajar sozinha, querida? Deixei a pergunta pairando no ar, saboreando a inquietação que causava nela. A filha que planejava me internar à força agora estava preocupada com uma viagem imaginária. A ironia era quase dolorosa. Na segunda-feira, véspera do dia D, acordei com uma clareza e determinação renovadas. Fiz minha mala discretamente, colocando apenas o essencial: documentos, algumas roupas, objetos de valor sentimental. Escondia no fundo do armário, onde sabia que não procurariam. Durante o almoço, Beatriz finalmente abordou o assunto da consulta médica. Mãe, não se esqueça que amanhã temos aquela consulta que marcamos, é às 10 horas. Claro que não esqueci, filha. Estou até ansiosa. Sabe, tenho pensado muito na minha saúde ultimamente. Que bom, mãe. É importante a senhora se cuidar. Sim, afinal, quero estar bem para aproveitar muitos anos ainda. Sabia que Li Qingyun viveu até os 256 anos? Claro, os registros são questionáveis, mas mesmo assim é inspirador pensar que podemos viver tanto tempo com os cuidados certos. Paulo riu nervosamente. 256 anos? Dona Helena, isso é impossível. Quem sabe, Paulo, a vida está cheia de surpresas. Naquela noite preparei um jantar especial. Usei as melhores louças, acendi velas, abri um vinho que guardava para ocasiões especiais. Beatriz e Paulo pareciam confusos com minha súbita festividade. Estamos comemorando algo, mãe? A vida, filha. Estamos comemorando a vida e suas reviravoltas inesperadas. Enquanto comíamos, falei sobre memórias antigas, sobre quando Beatriz era pequena, sobre os sacrifícios que fiz para criá-la sozinha depois que seu pai nos abandonou. Falei sobre como vendi minhas joias para pagar sua faculdade, sobre como trabalhei horas extras dando aulas particulares para garantir que ela tivesse tudo o que precisava. Sabe, Beatriz, o que mais me orgulha é ver que criei uma filha forte, independente, alguém que sabe o que quer e vai atrás, não importa o custo. Ela baixou os olhos, e por um momento, um brevíssimo momento, pensei ter visto um lampejo de culpa em seu rosto. Mas passou tão rápido que poderia ter sido apenas um truque da luz das velas. Depois do jantar, me despedi dizendo que estava cansada. Amanhã será um grande dia, não é mesmo? Preciso descansar bem. Em meu quarto, tranquei a porta e verifiquei mais uma vez minha mala escondida. Então liguei para o advogado Ricardo.
Está tudo pronto para amanhã, professora? Sim, Ricardo. A que horas devo encontrá-lo? Estarei no local combinado às 9h30, com todo o apoio necessário. A senhora tem certeza de que quer seguir com isso? Pensei na mensagem de voz, nos documentos falsificados, nas mentiras, na traição. Absoluta. Amanhã, Beatriz e Paulo aprenderão que algumas lições são dolorosas, mas necessárias. Desliguei o telefone e me sentei na beirada da cama, olhando para a foto na mesa de cabeceira. Eu e Beatriz no dia de sua formatura, ambas sorrindo, cheias de esperança para o futuro. Uma lágrima solitária escorreu pelo meu rosto. "O que aconteceu com você, minha filha?" sussurrei para a fotografia. "Em que momento o amor se transformou em ganância?" Deitei-me, sabendo que o sono não viria facilmente. Amanhã seria o dia em que eu recuperaria minha dignidade, mesmo que ao custo de perder para sempre a filha que um dia pensei conhecer. Bloco 4. A manhã de terça-feira chegou com um céu cinzento, como se a própria natureza pressentisse o drama que estava Retry M Continue Edit, Bloco 4. A manhã de terça-feira chegou com um céu cinzento, como se a própria natureza pressentisse o drama que estava prestes a se desenrolar. Acordei antes do despertador, às 5h30, após uma noite agitada de sonhos perturbadores. Em um deles, eu estava em um quarto branco, sem janelas, gritando por ajuda enquanto Beatriz e Paulo contavam dinheiro do lado de fora, rindo. Acordei suada, com o coração acelerado, mas estranhamente determinada. Tomei um banho demorado, escolhi cuidadosamente minhas roupas, um conjunto de calça e blazer cor de vinho que usava em ocasiões especiais, e me maquiei com atenção. Se aquele seria o dia da verdade, eu enfrentaria tudo com dignidade. Peguei a mala que havia preparado na noite anterior e a escondi próxima à porta dos fundos, onde poderia pegá-la discretamente antes de sair. Na cozinha, comecei a preparar o café da manhã como se fosse um dia comum. O cheiro de café fresco logo atraiu Beatriz e Paulo, que pareciam ansiosos, trocando olhares significativos que agora eu sabia interpretar perfeitamente. "Bom dia, mãe." "A senhora acordou cedo hoje", comentou Beatriz, tentando soar casual. "Sim, querida. Queria estar bem preparada para a consulta. Sabe como são os médicos, sempre cheios de perguntas." "A senhora não precisa se preocupar com nada", disse Paulo, servindo-se de café. "É apenas uma consulta de rotina." "É mesmo? Pensei que fosse aquele check-up completo que vocês mencionaram." Eles trocaram outro olhar rápido. Sim, é um check-up, mas nada complicado." Enquanto comíamos, notei Beatriz verificando constantemente o relógio. Seu nervosismo era quase palpável. Ela mal tocou na comida, bebericando apenas um pouco de café. "Está tudo bem, filha? Você parece tensa." "Estou ótima, mãe. Só preocupada com o trânsito. Não queremos nos atrasar para a consulta." "Claro que não. Seria terrível perder o horário, não é?" Às 9h15, Beatriz anunciou que era hora de irmos. Peguei minha bolsa calmamente, verificando se o gravador estava ligado e se todos os documentos que precisava estavam lá. Quando saímos, consegui discretamente pegar minha mala escondida e colocá-la no porta-malas do carro, enquanto Beatriz estava distraída falando com Paulo. Durante o trajeto, observei o caminho que fazíamos. Não estávamos indo para nenhum hospital ou clínica médica que eu conhecesse. Estávamos nos dirigindo para os arredores da cidade, para uma área mais afastada. "Para onde estamos indo, Beatriz?" Pensei que a consulta seria no Hospital Central. "Ah, mudamos para uma clínica especializada, mãe. Tem médicos melhores, equipamentos mais modernos." "Que interessante. E como se chama essa clínica?" "Recanto Esperança", respondeu ela, sem me olhar nos olhos. "É um complexo médico muito conceituado." Reconheci o nome imediatamente do áudio que tinha ouvido. Não era um complexo médico. Era o asilo onde planejavam me internar. Meu coração acelerou, mas mantive a calma. Olhei pela janela, vendo a cidade ficar para trás, dando lugar a uma estrada arborizada que levava até um grande prédio branco no horizonte.
Parece longe da cidade, comentei casualmente. É para garantir tranquilidade aos pacientes, mãe, sem a poluição e o barulho da cidade. Quando nos aproximamos do grande portão de entrada, vi a placa: Recanto Esperança, Centro de Acolhimento para Idosos. Não havia nenhuma menção a hospital ou clínica médica. Era exatamente o que eu suspeitava: um asilo disfarçado de centro médico. No estacionamento, vi Ricardo aguardando, conforme combinado, junto com 2 policiais e uma mulher que reconheci como a doutora Márcia, uma geriatra renomada que ele havia mencionado que nos ajudaria. Meu coração se acalmou um pouco. Meu plano estava em andamento. Beatriz estacionou o carro e Paulo saiu rapidamente para abrir minha porta. Pronta, dona Helena? Os médicos estão esperando. Estou pronta, Paulo. Mais do que vocês imaginam. Descemos do carro e caminhamos em direção à entrada. Beatriz parecia cada vez mais ansiosa, olhando constantemente para o relógio. Na recepção, ela se adiantou. Bom dia. Temos hora marcada com o Dr. Mendes. Paciente, Helena Oliveira. A recepcionista digitou algo no computador. Sim, vejo aqui. Internação programada para hoje, correto? Vi o rosto de Beatriz empalidecer ao perceber que eu tinha ouvido. Ela tentou se recuperar rapidamente. Não, deve haver algum engano. É apenas uma consulta. A recepcionista pareceu confusa. Mas aqui diz claramente: internação permanente para a senhora Helena Oliveira, 65 anos, diagnóstico preliminar de demência senil. Todos os documentos foram providenciados pelo Dr. Mendes e pela família. Virei-me lentamente para encarar minha filha. Internação permanente, Beatriz? Demência senil? É isso que vocês planejaram para mim? Antes que ela pudesse responder, Ricardo apareceu na porta da recepção, acompanhado dos policiais e da doutora Márcia. Senhora Helena, está tudo bem? Perguntou Ricardo, se aproximando. Quem é esse homem, mãe? Perguntou Beatriz, visivelmente alarmada. Este é o Dr. Ricardo Almeida, meu advogado. Respondi calmamente. E estes são o Sargento Torres e o policial Ribeiro, que estão aqui para investigar uma denúncia de tentativa de internação forçada e apropriação indébita. O rosto de Beatriz se transformou em uma máscara de pânico. Paulo tentou intervir, colocando-se entre nós. Deve haver algum mal-entendido aqui. Nós só viemos para uma consulta médica. Ricardo se aproximou, segurando uma pasta. Sargento Torres, aqui estão os documentos que comprovam a tentativa de fraude. Laudos médicos falsificados atestando uma condição que a senhora Helena não possui, documentos de transferência de propriedade com assinatura forjada e um plano detalhado para interná-la contra sua vontade. O sargento Torres examinou os documentos e então se virou para Beatriz e Paulo. Senhora Beatriz Oliveira e senhor Paulo Santos, vocês estão sendo investigados por falsificação de documentos, tentativa de internação forçada e apropriação indébita. Precisarão nos acompanhar à delegacia para prestar esclarecimentos. Isso é absurdo! Gritou Beatriz, seu rosto contorcido de raiva e medo. Minha mãe está confusa. Ela não sabe o que está dizendo. Nós só estamos tentando cuidar dela. A doutora Márcia deu um passo à frente. Sou a doutora Márcia Silveira, geriatra especializada em avaliação cognitiva. Examinei a senhora Helena ontem e posso atestar que ela está em perfeito estado mental, sem qualquer sinal de confusão ou demência. Os laudos apresentados por vocês são claramente fraudulentos. Paulo tentou fugir em direção à saída, mas foi rapidamente detido pelo policial Ribeiro. Beatriz, percebendo que estava encurralada, voltou-se para mim com lágrimas nos olhos. Mãe, por favor, não faça isso. Somos família, sangue do seu sangue. Aquelas palavras me atingiram como um punhal. Sim, éramos família. Essa era a parte mais dolorosa de tudo. Beatriz, respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Família não rouba. Família não mente. Família não planeja internar sua própria mãe em um asilo para roubar sua casa. A senhora não entende. Estávamos com problemas financeiros, dívidas enormes. Precisávamos de ajuda. E por que não me pediu ajuda honestamente? Por que planejar tudo isso pelas minhas costas?
Por que falsificar documentos dizendo que estou louca? Ela não tinha resposta para isso. Apenas chorava, enquanto os policiais a conduziam para fora junto com Paulo. Fiquei ali, observando minha única filha ser levada pela polícia, sentindo um misto de alívio e profunda tristeza. Ricardo se aproximou e colocou a mão em meu ombro. A senhora foi muito corajosa, dona Helena. Não é fácil enfrentar uma traição assim, especialmente quando vem de quem mais amamos. Assenti em silêncio, incapaz de falar enquanto as lágrimas finalmente começavam a cair. A doutora Márcia me ofereceu um lenço. Vai ficar tudo bem, senhora Helena. A senhora fez o que precisava fazer. Saímos daquele lugar que deveria ter sido minha prisão perpétua. No estacionamento, Ricardo me perguntou para onde eu gostaria de ir. Não posso voltar para casa agora, respondi. Há muitas memórias lá, muita dor. A senhora pode ficar no apartamento que mencionei, aquele no condomínio para idosos ativos. Está vago e disponível imediatamente. Sim, acho que seria bom. Preciso de um novo começo. Enquanto nos afastávamos do Recanto Esperança, olhei pela janela do carro e vi Beatriz e Paulo sendo colocados na viatura policial. Minha filha ergueu os olhos e nossos olhares se encontraram por um breve momento. Não havia raiva em meus olhos, apenas uma profunda decepção e a certeza de que nada seria como antes. No caminho para meu novo lar temporário, permaneci em silêncio, absorvendo tudo o que havia acontecido. Tinha vencido a batalha, havia impedido que me roubassem minha casa, minha dignidade, minha liberdade. Mas a que custo? Perdi minha única filha, não para a morte, mas para algo talvez pior. A revelação de quem ela realmente era. Ricardo respeitou meu silêncio durante a viagem. Quando chegamos ao condomínio, ele me ajudou com a mala e me mostrou o apartamento. Pequeno, mas confortável, com uma varanda que dava para um belo jardim. Vai gostar daqui, dona Helena? Tem muitas atividades, pessoas da sua idade, segurança 24 horas. Obrigada por tudo, Ricardo. Não sei o que teria feito sem sua ajuda. A senhora me ensinou a ler e escrever quando eu tinha 7 anos. Nunca poderei retribuir completamente o que fez por mim. Depois que ele saiu, sentei-me na varanda e observei o pôr do sol. Era o fim de um capítulo doloroso da minha vida, mas também o início de algo novo. Pela primeira vez em meses, respirei profundamente, sentindo o peso da opressão se dissipar. Estava livre, machucada, traída, mas livre. Naquela noite, deitada em uma cama estranha, em um lugar desconhecido, chorei até adormecer. Chorei pela filha que havia perdido, pela confiança quebrada, pelos anos de sacrifício que pareciam agora tão desperdiçados. Mas chorei também de alívio por ter encontrado a força para enfrentar a verdade e defender o que era meu por direito, minha vida, minha dignidade, meu futuro. Amanhã seria um novo dia. E eu enfrentaria cada momento dele com a mesma determinação que me trouxe até aqui. Bloco 5. Os dias que se seguiram à confrontação no Recanto. Esperança foram um turbilhão de emoções e ações práticas. Na manhã seguinte, Ricardo me buscou para irmos à delegacia, onde prestei depoimento formal contra Beatriz e Paulo. Sentada diante do delegado, contei toda a história. A mensagem de voz acidental, os documentos falsificados, o plano de internação forçada. Senhora Helena, disse o delegado após ouvir meu relato, infelizmente, casos como o seu estão se tornando cada vez mais comuns. Idosos sendo explorados por seus próprios familiares. Nunca pensei que seria uma dessas estatísticas, respondi com um sorriso triste. Mostrei todas as provas que havia coletado. A gravação da mensagem de voz, os documentos do cartório, as gravações das conversas com Renata. O delegado tomou notas detalhadas, seu rosto se tornando mais grave a cada nova evidência. Temos um caso sólido aqui, ele comentou, olhando para Ricardo. Falsificação de documentos, tentativa de internação forçada, apropriação indébita. São acusações sérias. E quanto tempo eles podem ficar presos? Perguntei, sentindo uma mistura estranha de justiça e tristeza. Depende do processo, mas podem enfrentar de 2 a 6 anos,
dependendo de como o juiz avaliar a gravidade do caso. Saí da delegacia com sentimentos conflitantes. Parte de mim sentia que justiça estava sendo feita. Outra parte lamentava profundamente que tivéssemos chegado a esse ponto. Como uma mãe processa a própria filha? Como chegamos a esse abismo intransponível? Nos dias que se seguiram, enfrentei outras batalhas. Precisei voltar à minha casa para buscar mais pertences pessoais. Ricardo insistiu em me acompanhar, preocupado com meu estado emocional. Entrar naquela casa, minha casa, foi como revisitar o cenário de um crime. Cada cômodo guardava agora memórias contaminadas. A cozinha onde Beatriz e eu tínhamos cozinhado juntas tantas vezes agora me lembrava das conversas falsas, dos sorrisos mentirosos. A sala onde assistíamos a filmes juntas agora parecia o palco de uma grande farsa. Caminhei lentamente pelo corredor até o quarto de Beatriz, que ela havia ocupado com Paulo nas últimas semanas. Abri a porta e fiquei parada na entrada, olhando para aquele espaço que um dia havia sido decorado com pôsteres de bandas adolescentes e bichos de pelúcia, e agora estava repleto de roupas caras e objetos de luxo. Em cima da penteadeira, vi uma foto minha com Beatriz, tirada em sua formatura. Peguei o porta-retratos com mãos trêmulas. Naquela foto, abraçávamos uma à outra, sorridentes, cheias de esperança para o futuro. Onde havia começado a desconexão? Em que momento minha menina de sorriso doce se transformou em uma mulher capaz de planejar friamente a destruição da própria mãe? Dona Helena? A voz de Ricardo me trouxe de volta ao presente. A senhora está bem? Coloquei a foto de volta na penteadeira. Estou, Ricardo, apenas recordando tempos melhores. Recolhi o que precisava. Mais roupas, alguns livros queridos, álbuns de fotografias, as poucas joias que ainda me restavam, e nos preparamos para sair. Na porta, olhei para trás uma última vez. Aquela casa, construída com tanto amor ao longo de décadas, agora parecia apenas um invólucro vazio, desprovido das memórias felizes que um dia a preencheram. O que a senhora pretende fazer com a casa? Perguntou Ricardo enquanto dirigia de volta ao condomínio. Ainda não sei. Não consigo imaginar voltando a morar lá, mas também não quero vender. Não agora. Entendo. A senhora tem tempo para decidir. Enquanto isso, o apartamento no condomínio é seu pelo tempo que precisar. Uma semana após a prisão de Beatriz e Paulo, recebi uma ligação inesperada. Era Renata, a prima que havia ajudado a falsificar os documentos. Tia Helena? Posso falar com a senhora? Sua voz estava trêmula, quase irreconhecível. Diga, Renata. Eu queria pedir perdão. Sei que o que fiz não tem desculpa, mas quero que a senhora saiba que estou profundamente arrependida. Fechei os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Você perdeu seu emprego no cartório? Sim, fui demitida assim que a denúncia foi formalizada. Estão abrindo um processo administrativo contra mim também. E seus filhos? Ouvi um soluço do outro lado da linha. Estão bem, dentro do possível. Minha mãe está me ajudando a cuidar deles enquanto procuro outro trabalho. Suspirei profundamente. Renata, o que você fez foi grave. Não apenas me traiu, mas traiu a confiança pública depositada em você como funcionária de um cartório. Mas... Eu sei, tia. Não espero perdão. Só queria que a senhora soubesse que... Deixe-me terminar. Interrompi com firmeza. O que você fez foi grave, mas acredito que você foi, em parte, manipulada por Beatriz e Paulo. Vou falar com Ricardo sobre a possibilidade de testemunhar a seu favor, explicando que você cooperou voluntariamente depois que confrontei você. Houve um momento de silêncio, então mais soluços. A senhora faria isso por mim? Depois de tudo? Não faço por você, Renata. Faço porque acredito em segundas chances, especialmente para quem demonstra arrependimento genuíno. E faço pelos seus filhos que não devem pagar pelos erros da mãe. Depois de desligar,
sentei-me na varanda do meu novo apartamento, observando o movimento no jardim do condomínio. Idosos caminhavam, conversavam, jogavam xadrez, todos vivendo seus anos dourados com dignidade e independência. Será que eu conseguiria reconstruir minha vida assim, encontrar alegria novamente após tamanha traição? 2 semanas depois, recebi outra ligação inesperada. Era o advogado de Beatriz. Senhora Helena, sou o Dr. Fábio Mendes, advogado designado para representar sua filha. Ela gostaria de propor um acordo. Que tipo de acordo? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. Beatriz está disposta a confessar tudo, poupar a senhora do desgaste de um julgamento prolongado em troca de uma pena reduzida. Ela também concorda em devolver qualquer dinheiro que tenha sido retirado de suas contas sem autorização. Pensei por um momento. E o que ela espera de mim? Que a senhora considere retirar algumas das acusações mais graves, como a de tentativa de internação forçada, mantendo apenas as de falsificação e apropriação indébita. Preciso pensar a respeito. Consultarei meu advogado e retornarei com uma resposta. Imediatamente liguei para Ricardo e expliquei a proposta. Ele veio ao meu apartamento naquela mesma tarde para discutirmos. "O que a senhora acha?" perguntou ele depois de analisarmos todos os ângulos da questão. "Não sei, Ricardo. Parte de mim quer que eles paguem por tudo o que fizeram, que sintam o peso total da lei. Outra parte ainda se lembra que ela é sua filha." Ele completou com gentileza. "Exatamente. Por mais terrível que tenha sido o que ela fez, ainda é minha Beatriz, a menina que embalei nos braços, que ensinei a andar, a ler. Como uma mãe simplesmente apaga isso?" Ricardo assentiu compreensivamente. "A senhora não precisa decidir agora. Pense com calma." Naquela noite, revirei álbuns de fotografias antigos, observando o rosto de Beatriz ao longo dos anos. O bebê de bochechas rosadas que sorria sem dentes. A criança de tranças que segurava orgulhosamente seu primeiro desenho. A adolescente de aparelho nos dentes que fazia careta para a câmera. A jovem de beca e capelo no dia da formatura. Em que momento aquela pessoa que eu amava tanto tinha se transformado em alguém capaz de planejar minha destruição? Depois de uma noite insone, tomei minha decisão. Liguei para Ricardo logo cedo. "Aceito o acordo com uma condição adicional." "Qual condição, dona Helena?" "Quero que Beatriz faça um curso de conscientização sobre o tratamento de idosos enquanto estiver cumprindo sua pena. Quero que ela entenda realmente o impacto do que fez, não apenas a mim, mas ao que representa para a sociedade como um todo." Ricardo ficou em silêncio por um momento, então disse: "É uma condição incomum, mas justa. Vou comunicar ao advogado dela." O acordo foi aceito. Beatriz cumpriria uma pena reduzida de 1 ano em regime semiaberto, devolveria o dinheiro que havia retirado de minhas contas, cerca de 8.000, e participaria do curso que eu havia solicitado. Paulo, por ter sido considerado cúmplice e não mentor do plano, recebeu uma pena de 8 meses em regime aberto. Antes que fossem transferidos para cumprir suas penas, pedi para visitar Beatriz na delegacia onde estava detida. Ricardo se ofereceu para me acompanhar, mas decidi que precisava fazer aquilo sozinha. A sala de visitas era pequena e austera. Uma mesa de metal, 2 cadeiras, paredes cinzentas. Quando Beatriz entrou, escoltada por uma policial, quase não a reconheci. Sem maquiagem, com olheiras profundas e o cabelo despenteado, parecia ter envelhecido 10 anos em apenas algumas semanas. "Mãe", ela disse em voz baixa, sentando-se à minha frente. "Obrigada por vir." Olhei para minha filha, essa estranha que eu conhecia tão bem, e senti um nó na garganta. "Como você está sendo tratada?" "Bem, dentro do possível. A comida é horrível e as camas são duras, mas ninguém me maltrata." Ficamos em silêncio por alguns minutos, o peso de tudo o que havia acontecido pairando entre nós como uma nuvem pesada. "Por que, Beatriz?" A pergunta escapou de meus lábios antes que eu pudesse contê-la. "Por que fazer isso comigo? O que eu fiz para merecer tamanha traição?"
Ela baixou os olhos, incapaz de sustentar meu olhar. Não foi por sua causa, mãe. Foi. Estávamos desesperados. As dívidas só aumentavam, o banco ameaçando tomar nosso apartamento, Paulo perdendo o emprego. E por que não me pediram ajuda honestamente? Por que todo esse plano elaborado, as mentiras, a crueldade? Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Porque sabíamos que a senhora diria não. A senhora sempre foi tão cuidadosa com dinheiro, tão preocupada em guardar para o futuro, e precisávamos de muito mais do que a senhora poderia dar. Então decidiram tomar tudo. Ela assentiu, ainda sem me olhar. Começou como uma ideia absurda, algo que Paulo mencionou em um momento de desespero. Mas então fomos pesquisando, descobrimos que outras pessoas tinham feito isso, que era possível, e de repente o plano parecia real, viável. E em nenhum momento você pensou em mim? No que seria da minha vida trancada em um asilo contra minha vontade? Finalmente, ela ergueu os olhos, vermelhos de lágrimas. Eu me convenci de que estaria fazendo um favor à senhora, que a senhora estaria melhor lá, com pessoas para cuidar da senhora o tempo todo, que não seria tão ruim assim. Não seria tão ruim? Minha voz falhou. Beatriz, vocês planejavam me roubar tudo, minha casa, minha liberdade, minha dignidade. Vocês falsificaram documentos dizendo que eu estava louca. Como isso poderia não ser tão ruim? Ela começou a soluçar, escondendo o rosto nas mãos. Eu sei, mãe. Eu sei. Não tenho como justificar o que fizemos. Foi monstruoso, imperdoável. A policial na porta fez um sinal de que nosso tempo estava acabando. Levantei-me, sentindo-me exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Beatriz, aceitei o acordo porque, apesar de tudo, você ainda é minha filha. Não consigo odiar você, por mais que tenha tentado, mas também não consigo confiar em você novamente, nem imaginar um futuro onde possamos reconstruir o que tínhamos. Ela ergueu o rosto marcado pelas lágrimas. Eu entendo, mãe. Só quero que saiba que, mesmo que não mereça, estou verdadeiramente arrependida. Não pelo que aconteceu comigo, mas pelo que fiz à senhora, pela dor que causei. Assenti em silêncio. Queria acreditar nela, queria desesperadamente ver sinceridade naqueles olhos que um dia tinham sido o espelho dos meus. Mas a confiança, uma vez quebrada, é como um vaso precioso estilhaçado. Pode-se colar os pedaços, mas nunca será o mesmo. Adeus, Beatriz. Cumpra sua pena, faça o curso que solicitei, reflita profundamente sobre suas escolhas. Depois disso, quem sabe o que o futuro reserva. Saí daquela sala com passos firmes, sem olhar para trás. No corredor da delegacia, encostei-me na parede fria por um momento, respirando profundamente para conter as lágrimas que ameaçavam cair. Não choraria ali, não daria a ninguém o prazer de ver meu sofrimento. Ao sair para a rua ensolarada, senti como se um capítulo doloroso estivesse finalmente se encerrando. Não havia perdão ainda. Talvez nunca houvesse completamente. Mas havia um caminho à frente. Um caminho que eu teria que trilhar sozinha, redescobrindo quem era Helena agora, aos 65 anos, após a maior traição de sua vida. Bloco 6. Enquanto Beatriz e Paulo cumpriam suas penas, eu me dedicava a reconstruir minha vida. O condomínio para idosos, que inicialmente tinha sido apenas um refúgio temporário, começou a se tornar um verdadeiro lar. Meu pequeno apartamento ganhou toques pessoais. Algumas plantas na varanda, quadros nas paredes, uma poltrona confortável onde passei a ler por horas a fio. Mais importante que a decoração, porém, foram as conexões que comecei a estabelecer. Lentamente, fui conhecendo outros moradores, pessoas com histórias de vida fascinantes e, muitas vezes, marcadas por perdas e superações como a minha. Dona Cecília, uma viúva de 72 anos que morava no apartamento ao lado, foi a primeira a romper minha barreira de isolamento. Apareceu à minha porta certa manhã com um bolo de laranja recém-saído do forno.
Percebi que a senhora não tem participado das atividades do condomínio, disse ela com um sorriso caloroso. Pensei que talvez pudéssemos tomar um café juntas. Aquele gesto simples, um bolo, um convite para café, foi o início de uma amizade que se tornaria fundamental em minha recuperação. Cecília tinha perdido o marido para o câncer após 45 anos de casamento e entendia profundamente o luto, não apenas por pessoas que morreram, mas também por relacionamentos que se romperam. Perder alguém que ainda está vivo pode ser ainda mais doloroso, ela me disse certa tarde, enquanto caminhávamos pelo jardim do condomínio. Porque você vê a pessoa, sabe que ela está lá, mas não pode alcançá-la. Exatamente, respondi, surpresa por ela compreender tão bem o que eu sentia. É como se Beatriz tivesse morrido, mas uma estranha com o rosto dela continuasse existindo. Aos poucos, Cecília me incentivou a participar das atividades do condomínio. Comecei com o grupo de leitura, que se reunia semanalmente para discutir livros. A literatura sempre tinha sido minha paixão. Primeiro como professora de português, depois como um refúgio nos momentos difíceis. Ler e discutir histórias com outras pessoas reacendeu algo em mim que tinha estado adormecido por muito tempo. Depois veio o coral, as aulas de pintura, o grupo de caminhada matinal. Cada atividade me apresentava a novas pessoas, novas perspectivas, novas possibilidades. Descobri que não era a única que carregava o peso da traição familiar. Histórias semelhantes à minha emergiam em conversas privadas, muitas vezes sussurradas com a vergonha de quem se sente culpado por ser vítima. Senhor. Augusto, um engenheiro aposentado de 78 anos, me contou como seu filho e nora tinham vendido sua casa enquanto ele estava hospitalizado, alegando que era para pagar as despesas médicas, mas usando o dinheiro para comprar um barco. Dona Marta, uma ex-professora como eu, tinha sido obrigada pelo filho a assinar uma procuração que ele usou para E Retri M. Continue Edit Bloco 6. Dona Marta, uma ex-professora como eu, tinha sido obrigada pelo filho a assinar uma procuração que ele usou para esvaziar suas contas bancárias, deixando-a praticamente na miséria até que uma sobrinha interveio e a ajudou a encontrar o condomínio. Essas histórias me mostravam que eu não estava sozinha, que minha dor, embora profundamente pessoal, era também parte de um problema social maior, a exploração dos idosos, muitas vezes por seus próprios familiares. Essa percepção me levou a procurar maneiras de transformar minha experiência dolorosa em algo positivo. Certo dia, durante uma reunião do grupo de leitura, mencionei casualmente minha história. O livro que discutíamos abordava temas de traição familiar, e algo na discussão abriu as comportas que eu tinha mantido fechadas por tanto tempo. Nunca contei isso a vocês, comecei hesitante. Mas estou aqui porque minha própria filha planejou me internar em um asilo contra minha vontade para ficar com minha casa. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Então, uma a uma, as pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias. Ao final daquela sessão, a coordenadora do grupo, Sra. Elisa, aproximou-se de mim. Helena, sua coragem em compartilhar algo tão doloroso inspirou muitos de nós. Já pensou em transformar isso em algo maior? Talvez um grupo de apoio específico para idosos que enfrentaram abusos familiares? A ideia ressoou em mim como um sino claro em uma manhã silenciosa. Nas semanas seguintes, com a ajuda de Elisa e da administração do condomínio, organizamos o primeiro encontro do que viria a se chamar Renascer, um grupo de apoio para idosos que sofreram abusos, exploração ou abandono por parte de familiares. Nossa primeira reunião atraiu apenas 7 pessoas, incluindo eu e Elisa. Sentamos em círculo na sala comunitária do condomínio, cada um carregando histórias de dor que raramente ousávamos pronunciar em voz alta. O começo foi hesitante, com longos silêncios e olhares baixos. Talvez eu deva começar, sugeri finalmente, para mostrar que não estamos aqui para julgar, apenas para ouvir e apoiar.
Contei minha história completa, a mensagem de voz acidental, as descobertas horríveis, a confrontação, o processo legal. Quando terminei, havia lágrimas nos olhos de todos os presentes, inclusive nos meus. Obrigado por sua honestidade, Helena, disse Sr. Joaquim, um homem de 80 anos que eu conhecia apenas de vista. Se você encontrou coragem para enfrentar isso, talvez eu também possa. E assim, um por um, compartilharam suas histórias. Histórias de abandono, de manipulação, de abuso financeiro, de isolamento forçado. Histórias que, apesar de suas particularidades, compartilhavam um elemento comum: a traição daqueles em quem mais confiávamos. Ao final daquela primeira reunião, algo havia mudado. Saímos não apenas carregando nossas próprias dores, mas também as dos outros, não como um peso adicional, mas como uma responsabilidade compartilhada. Não estávamos mais sozinhos. O grupo Renascer cresceu rapidamente. Da segunda reunião participaram 15 pessoas. Da terceira, quase 30. Logo precisamos de um espaço maior e horários adicionais. A notícia se espalhou para outros condomínios de idosos e logo começamos a receber visitantes de toda a cidade. Ricardo, que continuava sendo não apenas meu advogado, mas também um amigo cada vez mais próximo, sugeriu que eu buscasse parcerias com organizações de defesa dos direitos dos idosos. Ele me apresentou a doutora Camila Vasconcelos, diretora de uma ONG especializada em combater o abuso contra idosos. O que você iniciou com o grupo Renascer é exatamente o tipo de trabalho de base que precisamos, disse Camila em nosso primeiro encontro. Os idosos precisam saber que não estão sozinhos, que há recursos disponíveis, que eles têm direitos. Com o apoio da ONG, expandimos o escopo do grupo. Além das reuniões de apoio emocional, passamos a oferecer orientação jurídica gratuita, palestras sobre direitos dos idosos, workshops sobre segurança financeira e identificação de sinais de abuso. Ricardo se tornou um palestrante regular, compartilhando seu conhecimento legal de forma acessível. Em poucos meses, o Renascer se transformou em uma referência local para idosos vulneráveis. A imprensa local nos procurou para uma reportagem sobre abuso contra idosos e, relutantemente, concordei em dar uma entrevista, desde que meu rosto não fosse mostrado e meu nome completo não fosse divulgado. Quero proteger minha privacidade, expliquei à repórter. Mas também quero que outras Helenas por aí saibam que não precisam aceitar o abuso silenciosamente. A reportagem foi ao ar em um domingo à noite e na segunda-feira de manhã meu telefone não parou de tocar. Idosos, familiares preocupados, assistentes sociais, todos querendo saber mais sobre o grupo, querendo ajuda, querendo ajudar. Em meio a esse turbilhão de atividades, quase esqueci que Beatriz estava prestes a completar 1 ano de pena. O lembrete veio através de uma carta entregue por Ricardo. Sua filha escreveu para você, disse ele, entregando-me um envelope simples. Ela já concluiu o curso sobre conscientização no tratamento de idosos que você solicitou como parte do acordo. Olhei para o envelope por longos minutos antes de abri-lo. Parte de mim temia o que encontraria ali. Outra parte ansiava desesperadamente por algum sinal de que a filha que eu conhecia e amava ainda existia em algum lugar. A carta era longa, escrita à mão em uma caligrafia que eu reconhecia tão bem, a mesma que eu tinha ajudado a aperfeiçoar quando Beatriz estava na escola primária. Comecei a ler com o coração acelerado. Querida mãe, escrevo esta carta na véspera de completar minha pena. Amanhã sairei daqui e enfrentarei um mundo que agora parece completamente diferente daquele que conheci antes. Um mundo onde não tenho mais sua confiança, seu amor incondicional, sua presença constante. Não sei se você lerá esta carta. Não sei se, depois de tudo o que fiz, você ainda se importa com o que tenho a dizer. Mas preciso escrever mesmo assim. Preciso colocar em palavras o que aprendi neste ano de confinamento e reflexão. O curso sobre tratamento de idosos que você solicitou como parte do acordo foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Não apenas pelos conhecimentos técnicos que adquiri, mas pelo que me fez enxergar em mim mesma.
Aprendi sobre a epidemia silenciosa de abuso contra idosos que acontece em nosso país. Aprendi sobre os direitos que são constantemente violados, sobre as manipulações que são normalizadas, sobre as vidas que são destruídas. E enquanto aprendia tudo isso, não podia deixar de me ver refletida em cada exemplo de abusador que estudávamos. Era eu. Eu tinha me tornado exatamente o tipo de pessoa que sempre desprezei. O tipo de pessoa que vê um ser humano vulnerável e enxerga apenas uma oportunidade de ganho pessoal. O tipo de pessoa que consegue justificar qualquer atrocidade em nome do próprio benefício. Como chegamos a esse ponto, mamãe? Como eu, filha da mulher mais honesta e trabalhadora que conheço, me transformei em alguém capaz de planejar tamanha crueldade contra a própria mãe? Passei incontáveis noites acordada, revivendo cada decisão, cada passo que me trouxe até aqui. A princípio, tentei me justificar. As dívidas, a pressão de Paulo, o desespero financeiro. Mas com o tempo, entendi que nada disso era desculpa. Milhões de pessoas enfrentam dificuldades financeiras todos os dias, sem recorrer à crueldade e à traição. A verdade, por mais dolorosa que seja de admitir, é que eu permiti que a ganância e o egoísmo me consumissem. Permiti que valores materialistas substituíssem os valores de integridade e respeito que você sempre me ensinou. Permiti que Paulo, com sua visão distorcida de sucesso a qualquer custo, influenciasse minhas decisões mais fundamentais. Isso não é uma tentativa de culpá-lo, pelo contrário. Assumo total responsabilidade por minhas escolhas. Mas parte do meu processo de recuperação é identificar os padrões tóxicos que me trouxeram até aqui, para que eu possa rompê-los de uma vez por todas. Paulo e eu nos separamos. Foi uma decisão mútua, tomada através de cartas trocadas durante nosso tempo de reclusão. Ambos percebemos que nosso relacionamento estava fundamentado em valores equivocados, em uma visão materialista e egoísta da vida que nos levou a cometer atos impensáveis. Mãe, não espero seu perdão. Não tenho esse direito. O que fiz é imperdoável em qualquer medida humana normal. Mas quero que saiba que a lição foi aprendida da maneira mais dura e permanente possível. Quando sair daqui amanhã, começarei uma nova vida. Consegui um trabalho simples em uma livraria do outro lado da cidade. O salário é modesto, mas honesto. Aluguei um quarto pequeno perto do trabalho. Estou recomeçando do zero, como deve ser. Parte da minha sentença inclui serviço comunitário em um centro de convivência para idosos. No início, encarei isso como apenas mais uma punição a cumprir. Hoje, vejo como uma oportunidade de reparação, não apenas para minha consciência, mas para o mundo que ajudei a tornar um pouco pior com minhas ações. Não sei se algum dia voltaremos a ter qualquer tipo de relacionamento. Talvez a quebra tenha sido irreparável, e se for esse o caso, respeitarei sua decisão. Mas queria que soubesse que, independentemente do que aconteça entre nós, você conseguiu o que queria. Eu mudei. A lição foi aprendida. A pessoa que planejou aquela crueldade não existe mais. Com amor e eterno arrependimento, Beatriz. Quando terminei de ler, percebi que lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei na gaveta da mesa de cabeceira. Não sabia como me sentir, o que pensar, o que fazer com aquelas palavras aparentemente sinceras. Naquela noite, durante a reunião semanal do grupo Renascer, discutimos o tema do perdão. Era uma questão que sempre gerava debates acalorados. Alguns defendiam o perdão como caminho para a própria libertação. Outros acreditavam que algumas traições eram simplesmente imperdoáveis. O perdão não significa reconciliação, disse Dona Cecília durante a discussão. Podemos perdoar alguém e ainda assim escolher mantê-lo longe de nossas vidas. O perdão é para nós, não para eles. Suas palavras ficaram comigo enquanto eu caminhava de volta para meu apartamento sob um céu estrelado. Perdoar Beatriz não significava voltar ao que éramos antes. Isso seria impossível.
A confiança, uma vez quebrada tão brutalmente, não poderia ser simplesmente restaurada com um pedido de desculpas, por mais sincero que fosse. Mas talvez houvesse espaço para um novo tipo de relacionamento. Algo construído não sobre a confiança cega de uma mãe por sua filha, mas sobre o respeito cauteloso entre dois adultos que reconhecem o abismo que existe entre eles, mas escolhem construir uma ponte, por mais frágil que seja. Sentei-me na varanda do meu apartamento, observando as luzes da cidade ao longe. Em algum lugar lá fora, Beatriz estaria iniciando sua nova vida amanhã. E eu, aos 65 anos, também estava no meio da minha própria reinvenção. Duas mulheres transformadas pela mesma tempestade, seguindo rumos incertos em um mundo que não oferecia garantias. Não tomei nenhuma decisão naquela noite sobre o que faria a respeito de Beatriz e sua carta. Algumas escolhas precisam de tempo, de distância, de reflexão profunda. Mas pela primeira vez em mais de um ano, permiti-me considerar a possibilidade de que nem tudo estava perdido, que talvez algum dia pudéssemos encontrar uma forma de coexistir em um mundo onde ambas estávamos irrevogavelmente mudadas. E por enquanto, isso era suficiente. Bloco 7. 2 anos se passaram desde que li a carta de Beatriz. 2 anos de crescimento para o grupo Renascer, que agora contava com filiais em 3 cidades vizinhas e tinha se tornado uma organização sem fins lucrativos oficialmente registrada. 2 anos de descobertas pessoais, de novas amizades, de propósito renovado. Nunca respondi àquela primeira carta, mas Beatriz continuou escrevendo. A cada 2 meses, aproximadamente, Ricardo me entregava um novo envelope. Inicialmente, eu os acumulava em uma gaveta sem abrir. Depois comecei a lê-los, mas ainda sem responder. Nas cartas, Beatriz compartilhava detalhes de sua nova vida. O trabalho na livraria que tinha se transformado em uma posição de gerência, o pequeno apartamento que havia conseguido alugar com seu próprio dinheiro, o serviço voluntário com idosos que tinha se tornado uma paixão verdadeira. Em nenhuma das cartas ela pedia meu perdão ou sugeria um reencontro. Apenas compartilhava sua jornada, como se escrevesse em um diário que, por coincidência, era enviado para mim. Havia uma dignidade nesse tipo de comunicação unilateral que eu não podia deixar de respeitar. Quanto a mim, minha vida havia encontrado um novo ritmo, um novo significado. O grupo Renascer ocupava grande parte do meu tempo e energia. Tínhamos conseguido parcerias com escritórios de advocacia que ofereciam serviços pro bono para idosos vítimas de abuso, com universidades que enviavam estudantes de psicologia, direito e serviço social para estágios conosco, e com órgãos públicos que nos ajudavam a identificar casos que precisavam de intervenção. Minha casa, aquela que quase me custou tudo, estava agora alugada. O dinheiro do aluguel eu doava integralmente para a organização, retendo apenas o suficiente para cobrir impostos e manutenção. Continuava vivendo no condomínio para idosos, que tinha se tornado verdadeiramente meu lar. Em uma manhã de primavera, Ricardo me ligou com uma notícia inesperada. Dona Helena, vim pessoalmente porque preciso falar com a senhora sobre algo importante. Quando ele chegou, seu semblante era sério, mas não preocupado. O que houve, Ricardo? Recebi uma visita ontem no escritório. Era Beatriz. Meu coração acelerou involuntariamente. O que ela queria? Ela soube do trabalho que a senhora tem feito com o Renascer. Aparentemente, a organização está ganhando bastante visibilidade. Sim, a reportagem nacional semana passada deve ter ajudado. Mas o que isso tem a ver com Beatriz? Ricardo respirou fundo antes de continuar. Ela está trabalhando com um grupo semelhante em outra cidade. Um centro de apoio para idosos vítimas de violência familiar. Disse que foi inspirada pelo que aprendeu no curso que fez e pelo exemplo da senhora. Aquela informação me pegou de surpresa. Em nenhuma das cartas, Beatriz tinha mencionado isso. Ela não queria que eu soubesse? Pelo contrário, ela temia que, se mencionasse nas cartas, a senhora pensaria que ela estava tentando impressioná-la ou manipulá-la de alguma forma.
Ela quis que eu verificasse por conta própria antes de contar à senhora. E você verificou? Ricardo assentiu. Sim, é legítimo. Ela trabalha lá há quase um ano, inicialmente como voluntária, agora como coordenadora de um dos programas. Pelos relatos que obtive, ela é extremamente dedicada e competente. Fiquei em silêncio, processando aquela informação. Parte de mim queria acreditar que Beatriz havia realmente mudado, que as lições dolorosas tinham transformado sua perspectiva de vida. Outra parte, mais cautelosa, lembrava-me dos sorrisos falsos, das mentiras elaboradas, da frieza com que ela havia planejado minha destruição. Há mais uma coisa, continuou Ricardo, interrompendo meus pensamentos. Haverá um congresso nacional sobre direitos dos idosos no próximo mês. O Renascer foi convidado a participar, como a senhora sabe. O grupo de Beatriz também estará lá. O que significa que provavelmente nos encontraremos, concluí. Exatamente. Ela queria que eu a avisasse com antecedência para que não fosse uma surpresa desagradável. Ela disse que entenderá perfeitamente se a senhora preferir que ela não compareça ao evento. Olhei pela janela, observando o jardim do condomínio, onde alguns residentes jogavam peteca tranquilamente. A ideia de reencontrar Beatriz após tanto tempo me causava uma ansiedade que eu não esperava sentir. Não era medo, não era raiva. Era algo mais complexo, uma mistura de curiosidade, apreensão e, surpreendentemente, uma pontada de esperança. Diga a ela que não precisa se ausentar por minha causa. O congresso é importante para ambas as organizações. Ricardo sorriu levemente. Transmitirei seu recado. Nas semanas que antecederam o congresso, me peguei pensando cada vez mais em Beatriz. Reli todas as suas cartas, desta vez prestando atenção não apenas ao conteúdo, mas ao tom, buscando sinais da pessoa em que ela havia se tornado. Havia uma humildade genuína em suas palavras, uma aceitação de responsabilidade que parecia sincera. Não havia pedidos, não havia expectativas, apenas o compartilhamento honesto de uma jornada de reconstrução. O congresso seria realizado em um grande centro de convenções na capital. Como coordenadora do Renascer, eu participaria de uma mesa redonda sobre iniciativas comunitárias no combate ao abuso contra idosos. Preparei minha apresentação com cuidado, focando nas histórias de superação que tínhamos testemunhado, nos recursos que havíamos desenvolvido, nas parcerias que tínhamos estabelecido. Na véspera da viagem, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Mãe, é Beatriz. Ricardo me deu seu número, espero que não se importe. Queria apenas dizer que estou ansiosa para ver o trabalho incrível que você tem feito com o Renascer. Independentemente do que aconteceu entre nós, o que você construiu é admirável e importante. Se preferir, posso me manter distante durante o evento. É sua decisão. Fiquei olhando para a mensagem por muito tempo, incerta sobre como responder. Finalmente digitei. Obrigada pelo aviso, Beatriz. Não precisa se afastar. Veremos como as coisas fluem naturalmente. Sua resposta veio quase instantaneamente. Obrigada. Até breve, então. O congresso era maior do que eu havia imaginado. Centenas de profissionais, ativistas, acadêmicos e representantes governamentais reunidos para discutir políticas públicas, iniciativas comunitárias e avanços na proteção dos direitos dos idosos. O estande do Renascer atraía constante interesse, com visitantes querendo saber mais sobre nosso modelo de grupo de apoio liderado por idosos para idosos. Foi no segundo dia do evento, após minha participação na mesa redonda, que finalmente vi Beatriz. Ela estava em pé, no fundo do auditório, aplaudindo discretamente como todos os outros. Nossos olhares se cruzaram brevemente antes que eu fosse cercada por pessoas querendo trocar cartões, fazer perguntas, compartilhar experiências similares. Mais tarde naquele dia, enquanto eu descansava em um banco no jardim do centro de convenções, senti alguém se aproximar. Sem precisar olhar, soube que era ela. Posso me sentar? Perguntou Beatriz, sua voz tão familiar
e ao mesmo tempo tão estranha. Assenti silenciosamente, e ela se sentou na outra ponta do banco, mantendo uma distância respeitosa. Sua apresentação foi incrível, ela disse após um momento. O trabalho que você está fazendo é realmente transformador. Obrigada, respondi, finalmente me permitindo olhar para ela diretamente. Beatriz parecia diferente. Não apenas mais velha, o que seria natural após quase 3 anos, mas de alguma forma mais autêntica. Vestia-se de maneira simples, sem a ostentação que antes tanto prezava. Seus cabelos, que antes eram sempre impecavelmente tingidos e escovados, agora exibiam alguns fios grisalhos. Mas a maior diferença estava em seus olhos. O brilho calculista que eu tinha aprendido a reconhecer havia dado lugar a algo mais suave, mais presente. Seu grupo também parece estar fazendo um trabalho importante, comentei, lembrando-me do que Ricardo havia me contado. Ela assentiu. É um trabalho que me dá propósito, algo que nunca pensei que encontraria depois de tudo. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada uma absorvida em seus próprios pensamentos. Havia tanto para dizer e, ao mesmo tempo, um reconhecimento mútuo de que talvez as palavras fossem insuficientes para navegar o abismo entre nós. Sabe, ela finalmente quebrou o silêncio. É estranho como a vida dá voltas. Aqui estamos nós, ambas dedicando nossas vidas a prevenir que outras pessoas passem pelo que nós passamos, você como vítima, eu como perpetradora. A franqueza de sua observação me pegou de surpresa. É verdade. Acho que ambas encontramos um propósito na dor. Mãe, ela começou, então parou, como se ponderasse cuidadosamente suas próximas palavras. Sei que provavelmente já é tarde demais, que o que fiz é imperdoável, mas quero que saiba que não há um único dia em que eu não me arrependa profundamente de tudo. Não há um único dia em que eu não sinta vergonha ao lembrar da pessoa que fui, das escolhas que fiz. Olhei para o céu, observando as nuvens que passavam lentamente. Sabe, Beatriz, nos últimos anos aprendi muito sobre perdão. Não o tipo de perdão que apaga o passado ou que nos obriga a fingir que nada aconteceu. Mas o tipo que nos permite reconhecer a dor, reconhecer a traição e, ainda assim, escolher não ser consumidos por ela. Ela me olhou com olhos marejados. Isso significa que não sei se algum dia voltaremos a ter o relacionamento que tínhamos antes. Aquela confiança, aquela intimidade foi quebrada de uma forma que talvez seja irreparável. Mas talvez, com o tempo, possamos construir algo novo. Algo baseado não no que éramos, mas no que nos tornamos. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Eu entendo. E agradeço a oportunidade, por menor que seja. Naquele momento, uma jovem se aproximou timidamente. Com licença, dona Helena. Sou Mariana, da Associação de Salvador. Adoraria conversar mais sobre o programa de mentoria que a senhora mencionou na apresentação. Levantei-me, pronta para retornar ao trabalho que havia se tornado minha paixão. Antes de me afastar, olhei para Beatriz uma última vez. Vamos jantar juntas amanhã à noite? Para continuar nossa conversa. Seu rosto se iluminou com um sorriso cauteloso, esperançoso. Eu adoraria. Enquanto caminhava de volta ao centro de convenções com Mariana, senti um peso se dissipando. Não completamente, talvez nunca completamente, mas o suficiente para permitir que eu respirasse um pouco mais livremente. Não sabia o que o futuro reservava para mim e Beatriz. Talvez conseguíssemos construir um novo tipo de relacionamento, talvez não. Mas naquele momento eu tinha certeza de uma coisa. A mulher de 65 anos que havia descoberto uma mensagem de voz devastadora 3 anos atrás não era mais a mesma pessoa que caminhava agora sob o sol da tarde. Aquela Helena tinha sido definida pelo que os outros fizeram com ela. Esta Helena era definida pelo que ela escolheu fazer com sua dor, transformá-la em propósito, em conexão, em serviço. E nessa transformação encontrei não apenas sobrevivência, mas verdadeira liberdade.
Enquanto entrava novamente no movimentado salão do Congresso, cercada por pessoas dedicadas a fazer a diferença, refleti sobre a jornada improvável que me trouxe até ali. Nunca teria escolhido o caminho de dor que fui forçada a percorrer. Mas agora, olhando para trás, via que esse caminho me levou exatamente onde eu precisava estar. Não como vítima, não como sobrevivente apenas, mas como uma mulher plenamente dona de si mesma, de sua história, de seu futuro. Uma mulher que, aos 68 anos, tinha descoberto que nunca é tarde demais para renascer. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele a história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.